Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma do Flow, sempre ocupada, nunca presente. A inércia como predador invisível. Esse é o tema de hoje. E essa é uma sensação muito doida, né? De que temos muitas ocupações, agitações, muitas tarefas, mas a sensação é que estamos inertes. Vocês já sentiram essa sensação? Me conta aí. E com os exercícios, isso, né? É um clássico, né? Bom dia, bem-vindos. Com exercícios, isso é clássico, né? Que a gente sabe que é importante, a gente tem vontade de fazer, a gente até gosta às vezes, mas não consegue, tem uma força oculta, assim, te puxando pra cadeira, pro sofá ou pra cama de manhã, né? Que não te deixa levantar e fazer. Então é para isso que nós vamos olhar hoje com carinho, esse predador, né? A inércia como um predador. E hoje, como algumas lives atrás, nós vamos usar o livro da Clarissa, Mulheres que Correm com Lobos, alguns conceitos, né, para nos ajudar a, sabe, organizar esse problema e achar saídas, porque estamos aqui para tomar consciência, e já é a primeira porta que se abre, e achar saídas é aqui a minha grande missão. Achar saídas para que o exercício incorpore a nossa vida, incorpore exercício como algo importante, relevante e fundamento, né? Porque é assim que eu sinto que foi para mim e que eu vejo que ajuda as minhas alunas. E essa live vem da minha própria experiência. Há poucos dias atrás, sinto que estou saindo desse buraco que entrei, que é a minha própria vitalidade. Senti assim que se esvaiu nos dedos. Teve um dia na semana passada, acho que foi o último, na sexta-feira, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, tinha um sol lindo. Eu pensava, ai, tão bonito seria fazer exercícios, e tinha planejado isso, né, fazer exercícios para mim, né? Eu faço exercícios com a turma, fazer exercícios para mim, e nada. Dormindo, levantando na cama e dormindo. E uma coisa que eu não entendia, que ainda não entendo, que sinto que tá indo embora, mas é uma falta de vitalidade. E nesse dia e nesses dias eu pude compreender. E posso compreender quando esse ciclo acontece, porque às vezes acontece, né? Nos baixar um pouco a energia. Nós, né, assim, pude me colocar como de cara, assim, confrontei essa dificuldade, né, que é uma grande energia, e aí o insight que me veio, né, é uma grande energia parar a roda da vida, do trabalho, do celular, do trânsito, das obrigações, para se exercitar, e o que significa cuidar de si mesma, né? Então, esse tema veio daí, da minha própria história, de ficar deitada na cama um dia, estava lindo lá fora, e aí no dia seguinte, os insights não pararam. O dia seguinte, eu também assim, nossa, acho que eu preciso dormir um pouco mais, tal. Quando vê, eu estava fazendo um buraco no jardim aqui com uma enxada, pegando uma energia da jardinagem. E olha que lindo, consegui, né? Então, a força que a gente precisa, às vezes ela é meio bruta, né? E disso a gente vai falar, essa ideia da Clarissa, né? Do grito
na floresta interna, eu postei essa semana essa frase também, né? Para dar esse grito, né? Em direção a esse lugar escuro e que nos limita o nosso crescimento, limita a nossa vitalidade, que ela traz como predador. E aí, para esses conceitos que eu convido a gente a olhar para nos ajudar, né? Acho que a Clarissa nos ajuda a entender muitas coisas a partir dos contos, das histórias. Essa é uma das propostas dela, né? Muito ricas, né? De olhar para a psique feminina a partir dos contos, né? E esse conceito que ela traz da mulher selvagem. Por quê? Quando eu estava lá deitada na cama, uma coisa que eu fazia era refletir, né? Se aquilo era de fato um descanso que eu precisava. E aí é isso, meu corpo precisava de descanso. Essa tentativa de estar sempre correndo e no controle e sempre vívida, né? Sem se entregar ao momento do ciclo de nada fazer, de morte, né? Então essa luta contra um ciclo natural, que é às vezes tem que parar, às vezes tem que descansar. Então, essa pausa, né, ela está conectada a isso, a naturalidade do ciclo, que precisa de pausa e descanso, ou, né, é uma fuga. E o afastamento e a aproximação disso que a Clarissa chama de mulher selvagem nos ajuda, né, nos faz retomar, né, nos relembra esse processo intuitivo, né, de não, eu tinha que descansar mesmo, né, e aí a gente fica mecanicamente lá, né, hoje postei também a frase, né, do afastamento da mulher selvagem, nos mantém, né, em ações mecânicas. E aí falta presença, né? E aí essa sensação de uma eterna ocupação. Mas por outro lado, quando você quer fazer, quando você quer levar um movimento, né, que nutre a sua vida, seu cuidado, você para. E aí é louco, né? A gente fica louca, contraditório, né? Sempre ocupada com uma lista cheia de tarefas e no momento de cuidar de si, né? Isso se esvai, essa energia não está presente. Então, o arquétipo da mulher selvagem, né, que a Clarissa traz lindamente lá no seu livro e nos contos, né, nos faz compreender os processos a partir das histórias contadas, né, faladas. É essa mulher de essência instintiva, criativa, intuitiva. E aí o contato muito forte com a natureza que ela mesma traz, né? Que é essa loba interior, né? Que sim coloca força e energia quando precisa dar o limite para o predador, e isso a gente vai ver a seguir, né? Que descansa, né? Que se conecta à sua força criativa. Então, tudo isso faz parte, né? É uma camada profunda da nossa psique que se conecta com essa ideia de selvagem, que não é algo fora do controle, mas é uma profunda conexão com a sua natureza interior, né? E aí, quando ela traz as histórias dos lobos, das lobas, né? Quando vai ensinar os filhotes, né, sobre proteção, e aí ela tá saindo e eles saem atrás, ela volta e esbraveja, né? Então ela tá fazendo aquilo para a preservação deles, né? E tá ensinando sobre essa conexão com uma natureza mais interna
que nem sempre é bonita. Eu acho que a Clarissa traz de uma forma muito bonita esse tema da mulher selvagem, né? Essa conexão, mas ela tem esses aspectos sombrios, né? Que são relatados em alguns contos também por ela de forma muito brilhante, eu acho. E aí eu trouxe uma citação: a mulher que retoma a sua natureza selvagem recupera a vitalidade, a alegria e a intuição. Ela deixa de competir para sobreviver e volta a viver de acordo com a sua alma. Então, aquilo que eu trouxe antes, né, a reflexão que eu mesma fiz, né, essa falta de vitalidade é um convite ao descanso ou é uma fuga, né? Essa preguiça tá convidando, né, a parar o quê? Né, a deixar para trás o que? O que te nutre, o que nutre tua alma, o que nutre a tua natureza, o que nutre o teu contato, né, a presença consigo, ou, né, o que é externo, né? O excesso de cobrança externa ou teus movimentos internos de conexão contigo, né? Essa preguiça diz sobre um excesso de cobrança, ou ela tá te convidando a acalmar, aquietar e ficar contigo mesma, né? Então esse é um conceito muito legal, muito bonito, que eu trouxe nessa live, mas acho que serve pra gente, assim, né? Essa imagem, né? E ela traz personagens, né? Que reforçam essa imagem, e a própria figura do lobo, né, que também nos aproxima dessa imagem, dessa mulher selvagem. E outro conceito, né, que eu anotei aqui no meu caderno pra gente ver, olhar de perto e que também nos ajude a entender, né, e que está como tema, né, o título da live, né, a inércia como nosso predador. É essa ideia de predador, né, que é um predador interno, que nos contos, e aí a parte que eu mais reli para conversar com vocês aqui hoje foi um dos capítulos iniciais, que ela traz o conto do Barba Azul. Então no conto esse predador está representado, né, por uma figura ali masculina, um personagem, mas é um reflexo de um predador muitas vezes interno, né, ou um convite, né, e claro que existem predadores externos e muitos, mas aqui estamos fazendo o convite para olhar para isso internamente, né, e aí o que podemos controlar aqui, né, lidar com essa força destrutiva dentro da psique feminina. Bloqueia, paralisa, desvia, sabota e também seduz, né? Então o sofá é muito sedutor, né? Aquela promessa assim de descanso, de deleite. Só que daí tu passou o dia todo trabalhando, passou se estressando, tá rígida, né? E tá com toda essa energia contigo aí, de todos os pepinos que tu encarou durante o dia. Aí tu vai deitar e, né, não é tudo aquilo, que o corpo tá ali rígido. Então, a sedução desse predador e o conto do Barba Azul traz isso muito, né? E aí eu vou trazer uma citação sobre o predador. Existe uma força destrutiva no interior de toda mulher. O predador natural da alma feminina. Ele se revela nas vozes internas que diminuem, que paralisam e que fazem esquecer quem somos. Então esse afastamento da nossa própria essência, né? Do que somos em essência, né? E aí no conto do Barba Azul, eu estava em dúvida se contava, mas vou falar brevemente, né, a história do Barba Azul. É um senhor que
proporciona lindos momentos para 3 irmãs e elas vão a cavalo para um lugar, fazer um piquenique. Então ele seduz e uma delas se vê mais seduzida e aceita casar com ele. Nesse lugar onde eles vão morar, no castelo maravilhoso, cheio de salas, cheio de posses, coisas deslumbrantes, o senhor Barba Azul, e ele tinha uma barba azul, que ela, a barba é meio azul, mas ele tá aqui, né, estamos nos divertindo, proporcionando bons momentos, que problema há de ter, né, numa barba azul? E aí, ela, numa viagem dele, ele dá um molho de chaves e diz: sirva-se à vontade, use do castelo de todas as portas, janelas, a não ser essa porta aqui, dessa janela aqui, dessa chave que você não deve entrar. Daí já, né, bagunçou ali a cabeça. E aí nessa viagem ela descobre que nessa porta, né, lá no porão, um lugar obscuro, sombrio, sem vida, com ossos, com sangue, né? E ele volta esbravejando, diz que ela é a próxima. E para se livrar disso, ela pede ajuda das irmãs. Ela pede um tempo para ele para se despedir da vida. Nisso ela pede ajuda das irmãs, que vem lá no fundo os irmãos chegando. E aí os irmãos então salvam ela da morte, né, que ia acontecer ali com o senhor Barba Azul. E aí o que ela traz isso, né? O encantamento, né? Aquelas coisas que nos seduzem versus a liberdade de ter, né? Isso, né? Propriamente. Também essa figura masculina, né? Que por vezes é internalizada, né? E nos limita de fazer ações na nossa própria mente, né? Trazendo inúmeros desculpas e argumentos, né? A nossa mente encontra muitos argumentos para deixar, e por isso a ideia do predador, né? Existem mesmo muitos argumentos concretos para a gente não fazer exercício, né? A falta de tempo, a falta de dinheiro, as necessidades externas, né? Então, esse predador, ele tem uma força, né? E aí precisa de uma força para lutar contra ele, né? Então, aqui eu trago o reconhecimento que eu mesma tive, né, nos últimos dias, de que para mudar a energia, né, precisa de uma força, né? O que a Clarissa falou do grito dentro da floresta interna. A mãe precisa esbravejar para, sim, mostrar seu amor e proteção para os seus filhotes, né? Essas analogias para a gente entender a energia que precisa, né? Para poder girar a roda de um outro jeito, né? Que não aquilo que vai nos tirando a vitalidade aos poucos, né? Então, para lutar contra os predadores, sim, né, gente? É exigido uma energia, uma força interna, né? E chamar nossa loba, né? Precisa chamar nossa loba. Não, só um pouquinho aqui, não. Eu vou me levantar e vou fazer exercício. E é isso que eu tenho que fazer, né? Lá dentro da nossa floresta, chamar a nossa loba. E nessa hora, e aí, aqui tem uma coisa interessante, assim, talvez preciso organizar aqui para que fique bem compreendido, que o exercício, ele às vezes é posto, né, com essa força. E o que eu tô trazendo aqui não é uma falta de leveza, não é uma falta de gentileza diante daquele momento, né, que estamos nos exercitando, né? Não é
um combate, um confronto contigo, não é contra ti, contra o teu corpo, né? Então, eu tenho dito, e não só dito como guiado as aulas dessa forma, né? Sempre em constante diálogo e gentileza com o seu corpo, né? Mas contra essa força que te puxa para a cadeira, aí tem que ser um pouco combativa. Daí que a gente tem que lutar e não dar espaço para o argumento. Entende? Faz sentido o que eu estou dizendo? Quero que vocês compartilhem aí nos comentários se faz sentido. Contra o predador, né? Não tem diálogo, não tem desculpa, né? Com o teu cansaço, com as tuas dores, com a tua forma de se movimentar, tem, sim. Pode ser gentil, pode ser mais leve, né? A vitória tá ali, né? Começar. O perfeccionismo, como vimos aí em lives passadas, é mais um predador, né? Achar que o exercício tem que ser de se matar, senão não valeu, é mais um predador, né? Achar que fazer X tempo é mais um predador, né? E aí fica difícil, né? Então, conosco seremos gentis. Agora, com o vilão, com o predador, com o barba azul, não tem gentileza, é matá-lo, né? E aí convido vocês a conhecerem o conto, não só o conto, como a explicação, né? Para esses a gente grita, né? Mas pro teu corpo tu respeita, e dessa forma a gente vai estar alimentando, né? Nutrindo a nossa mulher selvagem, né? Quando a gente diz não para desculpa, não para inércia, né? Não pro predador que quer tirar a nossa vitalidade, né? E diz sim para si, né? Pro momento que tu vai te cuidar, pro momento que tu vai trazer a natureza em si, né? Porque quando a gente se exercita, a gente se agita, o sangue começa a circular, o coração começa a bater mais forte, a gente traz uma energia do fogo pra gente, né? E aí, no entanto, que a gente se esquenta e se resfria suando, né? É uma resposta natural. E aí, água. Então, toda a natureza ali contigo, te fazendo, te fazendo movimentar-se, né? E reforçando essa conexão, né? Uma mulher selvagem parada numa cadeira, de vez em quando sim, mas a vida toda não, né? E a nossa vida sedentária como está, não precisa, né? Se vincular aos ciclos da terra, mas a gente vai no mercado, sempre tem arroz, feijão para comprar. Bom, a gente vai ter que se movimentar de outro jeito, né? E exercício físico é a resposta que temos, né? Para essa conexão, né? Então, a partir do movimento corporal, dizer não ao predador que te leva à inércia, né? E praticar a presença em si, né? Parar com as ocupações excessivas da mente e voltar-se à sua linda presença, porque é por isso esse título, né? Sempre ocupada, nunca presente, a inércia como predador. A gente acelera a cabeça com as cobranças do que ainda não fizemos ou do que temos que fazer, e aí isso dá uma falsa sensação de movimento, né? Uma falsa sensação de agito, né? Quando na verdade é a nossa cabeça ali e o nosso corpo parado, né? Esperando algo, ou até trabalhando, enfim, nossa vida sedentária, né? Trabalho muitas vezes mais intelectual do que físico propriamente, né? E aí
a gente se conectar com um exercício, se conectar com essa presença. E aí o flow, né, vem sempre como saída. Bah, que malandra essa Carol. Sempre traz o flow como resposta, né? Essa intenção, né, essa palavra diz sobre, inclusive, esse estado de presença agradável em algo. E aqui, né, no flow da Carol, né, é uma presença agradável diante da prática corporal, diante do exercício, né? E esse é o meu convite, né? Todos os dias, ou quase todos, né, a gente ter esse momento que nos nutre, que nos aproxima da nossa essência, que nos aproxima da mulher selvagem, né? E diz não aos predadores que nos tiram a vitalidade. Este momento ele pode ser gentil, mas a defesa dele, né, da existência desse momento, ela é ativa, ela exige uma energia da gente. E por isso eu entendo que precisa de ajuda. Por isso o programa Rotina Ritual Flow tem muitos elementos, né? Porque eu sei, gente, eu senti esses últimos dias na pele que você sente. Então eu sei, a energia é uma grande energia. E eu sei que não é empático falar, eu sei o que tu tá passando, mas eu passei e passo por algo semelhante, né? Então é muita energia pra gente ter esse ímpeto, né? E aí por isso a gente, né, professor de educação física, eu vejo muito como facilitador, né, desse processo, né, que te aproxima do teu corpo, te aproxima do teu movimento, com gentileza, com amor, né, com alegria também. Não precisa ser rígido, não precisa ser duro. Inclusive eu falo na minha aula para fazer com um sorriso no rosto, pro teu corpo entendendo que aquilo é bom, né? Rigidez de expressão às vezes é rigidez de assoalho pélvico, sustentando uma força sem respirar que daqui a pouco te desestrutura. E eu sei que isso é método de alguns lugares, de alguns jeitos de fazer exercício, fazer força. Mas no meu método a gente se conecta ao orgânico, ao natural. Então a respiração sempre flui, o rosto está sempre sereno para que o exercício do Fujima não te traga ruga, né? Então por isso tudo que tu precisa de uma ajuda, de um acompanhamento e por isso e nisso tudo que está fundamentado o meu trabalho. O flow é essa proposta de um estado de presença agradável no teu corpo e que isso vire um ritual para a tua rotina, que te centra, que te reconecta com essa loba interna, que vai saber quando tem que descansar, que vai saber quando tem que se defender e rugir, né, diante do que precisa ser feito, né? E por isso também que eu tô ali ao vivo, né? Isso é uma característica do programa desde o início, né? E eu já me incluí em outros programas, né? Já comprei, né, programas e tive contato com exercício, assim, que era um pouco genérico, né? E aí isso também eu acho que a mão que te ajuda fica menos forte, né? Pra lutar contra esse predador, essa energia que precisa de ir lá e cumprir, né? Eu tô ao vivo de segunda a quinta, né? E mesmo que, ok, esse horário ao vivo não te serve, né? Mas essa aula, ela tá atualizada com o que aconteceu hoje. Aqui tá passando um ciclone, tem um monte de vento, né? Essa energia tá presente na aula de hoje, na aula de ontem. Alguém me fez um comentário, eu não consegui fazer isso, ou o que era esse movimento? Eu me senti assim, assado. Amanhã vai ter uma resposta em exercício, ou depois, enfim, nas próximas aulas,
eu vou lidar com essas questões que vocês trazem. Então é um programa que continuamente se desenvolve, é vivo, sabe? É vivo, não tá lá gravado, puff, e fica esquecido, não. E mesmo aquele programa gravado que eu tenho para tu experimentar, se tu quiser, Flow das Deusas, ele é bem recente e cada vez que eu faço aulas que eu sinto essa energia da deusa presente, eu adiciono lá. Então aquele programa que ele começou com poucas aulas, agora ele tem 7, ele também é atualizado constantemente. Porque é isso, a energia muda e a gente tá mudando também as nossas práticas. Oi, gente, coisa boa. Vocês passando por aqui, deixo também corações para todos os que passam. Que me ajudam, né? Vocês me ajudam a construir essas ideias de flow. Então eu vou deixar aqui para finalizar, né? Um resumo, que eu sempre gosto de fazer. Um resumo do que conversamos. E os convites, né? Para incorporar exercício na vida, e eu tô aqui para ajudar com o Flow da Carol, com o programa vivo contínuo, que é o Rotina Ritual Flow, que é intencionar esse movimento, né? Então esse é o momento de me conectar com a minha natureza selvagem, da mulher selvagem, né? Esse arquétipo, né? Com a minha loba, com a minha força, com a minha sabedoria mais profunda, né? Então esse é o programa. Para experimentar Flow das Deusas, também tem inspiração na energia feminina, soltura de quadril, 7 dias. Então é aqui para incorporar esse ritual, né, no momento em que tu achar, né? E hoje a gente falou sobre isso, né? Estar ocupada, mente agitada, muitas tarefas, mas não estar presente, né? Estar sempre na próxima tarefa mentalmente, o que nos exaure, nos tira energia e nos deixa ficar sentadas, né? Nos faz estar sentadas na cadeira. Então a inércia, né? Como o predador, e usando aqui o conceito da Clarissa Pinkola sobre os predadores, aqueles monstros que muitas vezes são internos, eu não quero deixar de dar importância à vida que a gente às vezes precisa levar, né? Falta estrutura, falta dinheiro, mas tudo bem, isso a gente também pode mudar, mas para ter força para mudar o externo, primeiro a gente tem que olhar para esses predadores internamente, né? Aquilo que limita a nossa vida, aquilo que limita a nossa conexão com a nossa sabedoria interna, com o nosso instinto, que está também descrito pela Clarissa como o arquétipo da mulher selvagem. Então falamos um pouco sobre essa conexão, né, com a loba que defende seus filhotes, né, mas que também lambe, que também nutre, que também descansa, que também se diverte, né? Com essa conexão, o meu convite aqui é que ela comece pelo cuidado do seu corpo em presença e não mais uma automação, né? De só empurrar a maquininha, daí fica dentro da mesma roda, né? Cadê a mulher selvagem sentada numa máquina empurrando com todo respeito? Pode ser alternativa, pode ser, mas que intenção colocamos, né? De conexão de fato com o movimento, que pode ser esse, ou é mais uma tarefa, né? Mais uma coisa que fazemos dentro da roda de predadores, né? Deixo aí o convite para conhecerem esses conceitos no conto que a Clarissa mesmo traz, tem audiolivros, né? É muito comentado, esse é um livro que a gente encontra bastante conteúdo, mas o conto em si, descrito por ela, e depois o que ela traz de reflexões, né, do Barba Azul, tá fora, né? E aí ela mesmo traz o poder de ler as histórias, né, ler fora, mas na verdade são aspectos da nossa mente, né? Aspectos de predador e também daquela que
intui a chavezinha lá do conto, né? E acessa uma força que ali está representada pelos irmãos, né? Que a salvam, mas que também é interna, né? Nosso esbravejar contra a rotina que vai te emburacar lá no sofá. Não, aí tem que ser brava, daí tem que ser dura. Nessa hora a gente tem que acessar essa força mais agressiva e talvez até masculino, né? Nosso masculino guerreiro interno para não, aqui não. Eu vou tirar esse tempo e cuidar de mim. E aí quando tu estiver em contato com o teu corpo lá naquele momento ritual de exercício, de movimento, aí volta, né, a gentileza, a amorosidade, ao cuidado, a fazer o que seja possível naquele momento, mas fazer questão de que esse momento exista, de que esse momento aconteça, isso é uma energia que vem lá das vísceras e ela é forte, e ela é combativa, e ela precisa estar presente. E se tu não tá conseguindo acessar essa força aí internamente, estou aqui para te dar a mão. E juntas, com alegria, com boas sensações corporais, porque eu não guio exercício que a gente fica lá muito tempo, passando trabalho, não, a seguir acontece outra coisa e a gente tá sempre se sentindo bem. Essa é a minha proposta. E aí eu tô aqui para te ajudar a chamar essa guerreira aí interna e preservar, né? A Clarissa usa muito esse termo, né? Preservação, preservar-se desse predador que te tira a vitalidade. Que bom que tive a companhia de vocês. Me conta aí se alguma coisa dessas fez sentido. Quem tá me ouvindo um pouquinho mais, também quem está me ouvindo depois, né? Eu tenho tentado trazer questões que vocês me trazem, né? Não consigo, né? Os predadores. E a gente olhar, tomar consciência, né? Refletir. Tomar consciência, eu tenho dito que é sempre a primeira chave, assim, né? Para abrir as portas, né? Deixa eu ver o que vocês estão trazendo. A Ana, a Lu, bem-vinda, coisa boa que tu tá aí. Muita gente quer limpeza energética, mas não conhece o poder da dança e do movimento como uma limpeza incrível de energia, desde os chakras até o fio de cabelo. Boa, Ana, exatamente. Sabe que a cura, ela é sempre ativa, né? Eu sinto isso, assim. E com o corpo, né? Condição músculo-esquelética, a gente pode sim usar ferramentas externas, né? Então eu vou fazer uma massagem, eu vou tomar uma medicação, eu vou fazer qualquer tratamento passivo, né? Ok, mas se tu não ativamente, né, entender, se conectar com aquilo, né, movimentar-se sim, que hoje já muito se fala em movimentar, né? E isso está aqui na minha mente presente como um próximo tema de live, né? Os mitos de não movimenta o joelho, não agacha, então o joelho nunca mais pode se agachar, não, vai ter que se agachar sim. Então, a cura ativa, né? Qual que é o caminho, né? É muito isso que tu tá trazendo, né, Ana? A gente pode ajudar, né? A Ana, vocês podem falar com ela vai também dar a mão para guiar nos processos dessa floresta, né? Encontrar esse predador, encontrar essa porta de ossos, de sangue, não é fácil, né? Se conectar à mulher selvagem é olhar o que está preso e não é um processo fácil. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para dar a mão, né? E tem limpeza, pode fazer banho, pode fazer chá, tem ferramenta, tem muita ferramenta, acender uma vela, fazer um fogo, tem muita ferramenta, mas ele é um processo ativo, né? A cura, a limpeza, ele é um processo ativo. E como a Ana falou, olha que poderoso, ainda pode ser divertido, né? Dançar e se movimentar com música e limpar a energia, né? Lá do centro até os cabelos, realmente, até os cabelos e as unhas. A pele muda, tudo isso aí. Eu já ouvi relatos, eu não estou inventando. E não só relatos, como
tem muita ciência em cima de tudo que o movimento corporal nos proporciona de exercício. Muito obrigada, Ana, por essa mensagem, por essa lembrança, né, de que o processo de cura, ele é ativo. Tem um passarinho bem grande passando lá. O processo de cura vai exigir a loba lá, vai exigir essa energia selvagem, né, não no sentido de desordenada, mas no sentido do direcionamento, né, da energia, que tem que ser lá uma força bem interna, mas pode ser com ajuda, pode ser com gentileza, pode ser com harmonia, pode ser com alegria, com dança, com música. Muito bom, muito obrigada, espero que tenha feito um pouco de sentido tudo isso. Estou aqui, sigo aqui sempre, né, para ajudar, não só nas minhas aulas, nas aulas do meu programa, que eu vou amar ter vocês. Vamos juntas, né, mesmo quando as mulheres não conseguem estar ao vivo, né, é uma presença. Eu falo, toda a presença é importante e soma energia. Então, nós somos uma soma de energia de mulheres, pouquíssimos homens, mas eles também estão lá porque também tem suas questões, né, para lidar, e o exercício também ajuda, né, a nossa conexão com as nossas questões internas e portanto forças, né, quando lidamos ali com o que está um pouco mais difícil travado, nós também destravamos uma força, uma habilidade. Espero que tenham gostado. Eu vou adorar saber, sabe? Como que isso repercutiu aí. Carol, me deu uma ideia aqui e tal. Eu vou amar. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sempre pergunto, né? Podem deixar aí nos comentários se a live de Flow tem que continuar. E já deixo aí como spoiler, como um tema possível, né? Esses mitos, né? Do não movimento como parte de cura. E aí vou querer saber também as histórias de vocês, porque nós temos alguma história, né? Para tudo. Às vezes é preciso parar. E o que falamos hoje é essa conexão com essa conversa, essa mulher selvagem, né? Nos traz a sabedoria de quando parar, quando agir. Mas a cura às vezes nos exige também a ação. Isso pode ser um próximo tema. Quem sabe? Ana Lu trouxe aí uma grande reflexão. Muito obrigada! Seguimos aqui, vou adorar saber como caiu, como repercutiu aí para vocês. Até mais!